Então, meus queridos, acredito que para todos, não é, há um tempo está sendo muito bom esses momentos e que aqui possa ser apenas um ensaio ou um início para buscarmos ao Senhor nos nossos lares, né? E, e agora, creio que o pastor Benjamin e o pastor Joeli já está na sala e agradecemos muito a Deus pela vida de vocês, desses servos de Deus. E agora os pastores têm a oportunidade, né, para que venha passar a mensagem do Senhor e que nós possamos compreender e assim viver segundo a vontade de Cristo. Agora o pastor tem a oportunidade, que o Senhor abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o seu nome, amado? Maico. Maico, a graça e a paz, querida. Eu Amém. cumprimento os demais também, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos avançar um pouco na compreensão dessa mensagem, que eu confesso que é um tanto quanto nebulosa em nosso meio. Estranhamente, deveria ser a mensagem mais esclarecida. No entanto, é a mensagem mais controversa e menos compreendida entre nós. E quando eu falo entre nós, eu incluo pastores e líderes, e é uma mensagem realmente que deveria ser a nota tônica da vida cristã, do nosso cotidiano. E veremos no texto a seguir que isso é obra de Satanás, de deturpar, de confundir, de criar uma falsa compreensão dessa verdade. E ontem eu fiquei impactado pela apresentação do pastor Benjamin, especialmente por um texto bíblico que eu fiquei raciocinando durante o dia, que foi aquele texto de Deuteronômio capítulo 11, quando o pastor Benjamin apresentou os versos 13 e 14. O tema sugerido para esses 4 dias é a chuva temporã em Serode. Em Deuteronômio 11, 13 e 14 é dito assim: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Se diligentemente obedecerdes. Ellen White tem várias citações que apresentam o chamado de Deus para uma perfeita obediência. Ela fala sobre perfeição de caráter. Ela fala sistematicamente sobre vitória, a respeito da vitória sobre o pecado. E tudo isso é parte integrante dos efeitos da chuva temporã em nossas vidas. E como alguém que também é um aprendiz, porque muitos dos assuntos que nós temos tratado aqui, pastor Benjamin, eu, pastor Rogério, são assuntos que nós temos sido despertados há alguns anos atrás. Então, eu me coloco na condição de alguém que também está aprendendo e discernindo. E nessa posição de aprendiz e aluno, eu decidi nessa manhã estudar um capítulo, ao invés de nesta manhã eu ter selecionado vários trechos que favorecessem a compreensão do tema, eu escolhi um capítulo do Espírito de Profecia e nós vamos ler este capítulo. E a partir desse capítulo, qual é a ideia? Esse capítulo, ele resume, sintetiza, ele apresenta os elementos essenciais de uma vida verdadeiramente cristã
em conformidade com alguém que está sob a chuva temporã. Então, essa vai ser a nossa viagem dessa madrugada. Nós vamos aprender, através do espírito de profecia, todos juntos, quais são os frutos, o estilo de vida, a compreensão, o comportamento, a perspectiva, a, o modus operandi de alguém que está sobre os efeitos da chuva temporã. Lembrando que, como ontem a doutora Andrea colocou no chat, não receberá os efeitos, né? não receberá a chuva serôdia aquele que não estiver hoje sobre a chuva temporã. Essa citação aqui de Deuteronômio, né? Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas. Por mais óbvio que possa parecer, é necessário primeiramente receber a primeira, para depois receber a segunda. Então essa vai ser a nossa viagem dessa madrugada. Eu vou compartilhar a tela para nós darmos início aqui a nossa viagem. Sabe, essas madrugadas têm realizado um efeito muito forte aí na minha vida. E eu quero começar com essa charge aí, que é uma reflexão. É um sujeito que está preso, ele começa a murmurar, né? Estou preso dentro de minhas inseguranças. Aí alguém diz para ele, a chave está na sua mão. Então ele lança fora aquela chave para continuar sua lamúria, sua lamentação. Como eu ia dizendo, o que eu pretendo dizer com essa reflexão? De que nós veremos nesse capítulo, que leremos juntos, de que a chave está em nossas mãos. A chave está na tua mão. Mas não raramente, esse é um mecanismo muito poderoso da mente humana. Não raramente nós nos esquivamos das nossas soluções e das nossas responsabilidades através de uma infinita lamentação, de uma irritante murmuração. A murmuração é uma coisa muito irritante. Foi a murmuração que tirou a paciência do homem mais manso da terra. O povo de Israel murmurou tanto que fez com que Moisés, que foi descrito como o homem mais manso da terra, perdesse a paciência. A murmuração é muito irritante. Ficar ao lado de alguém que murmura é praticamente insuportável. E o autovitimismo. O autovitimismo é uma desgraça. É impossível alguém receber a chuva temporã e a chuva serôdia enquanto viver no autovitimismo, na autopiedade, na autovitimização. E essa geração atual é um convite para a autovitimização. Nunca houve uma geração tão fraca quanto essa. Nós, quem é da década de 70, 60, sabe bem o que estou dizendo. Sem sombra de dúvida, o mundo era melhor do que agora, porque a gente está numa queda livre, cada geração é pior que a outra. Mas nós lidamos com as nossas dificuldades na nossa época. E cada um tinha que se virar da maneira que podia, né? Agora, hoje a geração é um convite, a geração atual está suscitando, incitando cada vez mais um espírito de autovitimização. Então, algo para nós pensarmos.
Indo agora para a apresentação propriamente dita, eu quero fazer uma oração a mais. Amado Pai que está nos céus, o Senhor sabe, Senhor, que hoje eu me encontro debilitado. Hoje seria um daqueles dias em que eu preferiria estar dentro da caverna do que exposto, apresentando, ministrando, pregando. Mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um dos teus filhos. E eu peço a tua misericórdia, Senhor, nessa madrugada. E que definitivamente morra o homem e seja a tua palavra que seja exaltada. Conceda a minha unção de João Batista, que recusou o primeiro lugar, recusou ser aclamado como Messias e, pelo contrário, preferiu que Jesus Cristo fosse levantado e ele fosse abatido. E esse é o princípio da justificação pela fé, abater a glória do homem ao pó. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Orações foram solicitadas pelos filhos, pelas famílias, e eu tenho certeza que há muitas outras orações que não foram feitas. Oração por casamentos à beira do divórcio, oração por casamentos que são infelizes, oração por angústias e dores profundas que ficam gotejando no coração. Que a tua misericórdia seja sobre cada um de nós. E agora nos conceda iluminação e entendimento da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Nós vamos agora, então, receber uma chuva de white pills, pílulas brancas. Eu considero o espírito de profecia um remédio de Deus para o seu povo. E é por isso que eu cunhei essa expressão, que tem um tom lúdico, mas a coisa é bastante séria. Eu não acredito que alguém possa construir dentro de si mesmo uma fé genuinamente adventista sem a leitura do espírito de profecia. Eu considero realmente impossível. A pessoa, no máximo, pode se tornar um bom evangélico, lendo as escrituras e tendo uma vida de piedade. Pode se tornar até um bom cristão. Mas é impossível discernir a genuína fé adventista sem ler o espírito de profecia. Porque o espírito de profecia é um instrumento de Deus para sintonizar a fé daqueles que estarão de pé mediante a volta do Senhor Jesus. É o que corrige a nossa rota, é o que nos dá os óculos corretos para enxergar a realidade, é o que ajusta a nossa perspectiva, corrige falsos conceitos, e com isso eu não vou nem perder tempo em tentar justificar a minha posição, porque eu sei que se levantam pessoas às vezes, não, mas tem que ser só a escritura, aí trabalha a questão de autoridade, alguns chegam ao absurdo de tentar dizer que a inspiração das escrituras é superior do espírito de profecia, mas olha, eu sinceramente, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não perco muito tempo tentando convencer alguém do óbvio. Eu não estou menosprezando as escrituras, não estou
colocando guerra entre uma coisa e outra. Eu estou fazendo uma afirmação categórica baseada na minha própria experiência e naquilo que eu já li. Nós precisamos cada vez mais de white pills em nossas vidas, porções diárias do Espírito de Profecia, para ajustar nossa compreensão e corrigir os nossos erros. Eu tenho feito uso diário, contínuo desse aplicativo, tenho feito propaganda dele, não ganho nada com isso. Aliás, ganho muito, porque esse aplicativo é sensacional. Ele tem buscadores, todos os livros traduzidos em português, e eu fiz essa pesquisa sobre participantes da natureza divina. Isso tem, enfim, é um recurso extraordinário. Eu estou usando ele cada vez mais, porque ao ser transferido do Espírito Santo para um distrito aqui no Maranhão, eu tive que doar quase 1000 livros. Não deu para trazer na mudança, na viagem. E aí esse aplicativo tem sido cada vez mais útil. Olha, o capítulo que nós estudaremos nesta oportunidade é o capítulo 1 do livro Fé e Obras. Esse capítulo é até difícil dizer o que eu vou dizer, né? Porque quando você encontra um texto, cada vez você percebe, né? Realmente Deus usou Ellen White de uma maneira extraordinária. É algo realmente impressionante. Pastor, clica no ocultar ali, porque fica em cima do texto. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, pastor. Mas esse capítulo, ele apresenta, de forma resumida, tudo aquilo que a gente precisa entender para viver de um modo genuinamente cristão e adventista. Obviamente que se nós avançarmos no livro, haverão muitas outras pérolas e compreensões, né? Mas eu, como falei no início, eu decidi nessa manhã, ao invés de ler várias porções, porque, eventualmente, quando nós lemos porções... Desculpa. Me desculpe. Esse é um dos efeitos de começar a falar às 4 da manhã, né? Às vezes a voz não está ainda calibrada. Como eu dizia, esse capítulo apresenta um resumo para nós termos uma genuína fé cristã adventista, e vai nos apresentar um panorama contextualizado, porque quando nós eventualmente pensamos textos e apresentamos, eventualmente ele pode ficar descontextualizado ou perder a sua força quando ele está assim dissociado do seu conjunto de verdades. Para não correr esse risco, eu decidi abordar um capítulo inteiro. Então nós leremos aí um capítulo todo e veremos quais foram as afirmações e colocações, exortações que o Espírito Santo pretende fazer através de Ellen White para ajustarmos nossa compreensão. Vamos ao primeiro trecho, primeiro parágrafo. Disse o apóstolo Paulo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E o que é que alguns têm sido? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A ausência de devoção, piedade e santificação do homem exterior provém de negar a Jesus Cristo, justiça nossa. O amor de Deus precisa ser cultivado constantemente. Primeiro ponto que chama a atenção: lavados, santificados, justificados. Existem outros textos onde Ellen White diz que nós não devemos ter
essa presunção de tentar fazer recortes no plano da redenção, dividindo santificação de justificação. O pior é que, às vezes, no colégio, no curso teológico e classes bíblicas, né, na tentativa de ser didático, a gente vai dividindo, ó, isso daqui é justificação, isso daqui é santificação, mas essa não é a compreensão do espírito de profecia. No espírito de profecia, tudo ocorre e as coisas se fundem, não tem como separar uma coisa da outra, da mesma maneira como não tem como separar fé de obras, não tem como separar a lei do evangelho, não tem como separar justiça de misericórdia. A obra de Deus é uma obra completa, indissociável. E acho maravilhoso isso. E um dos relatos bíblicos que mais apresenta essa verdade é o relato bíblico do ladrão na cruz, né? Ali com ele aconteceu tudo. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Ele foi justificado, ele foi santificado, ele foi lavado, ele foi remido. Isso é maravilhoso. O ladrão na cruz não foi uma exceção. Não foi uma exceção. Ele teve uma fé perfeita, ele teve uma fé genuína, ele enxergou o Salvador na cruz ao lado. É extraordinário isso. E aconteceu tudo junto. Um dos grandes prejuízos para uma compreensão correta da justiça de Cristo é tentar dissecar, cortar uma coisa da outra. E esse primeiro parágrafo nos apresenta essa realidade. E ali outro ponto quando nós nos negligenciamos a devoção, a piedade, é como negar Jesus Cristo, é como Pedro negando a Cristo. Isso é bastante sério. Ao longo desse capítulo, será mencionado várias vezes justiça de Cristo, e isso realmente é tudo para nós. Segundo parágrafo. Enquanto uma classe de pessoas deturpa a doutrina da justificação pela fé e deixa de concordar com as condições estabelecidas na palavra de Deus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Há um erro tão grande como este da parte dos que pretendem crer nos mandamentos de Deus e obedecer-lhes, mas se colocam em oposição aos preciosos raios de luz, novos para eles, refletidos da cruz do Calvário. A primeira classe não vê as maravilhosas coisas na lei de Deus para todos os que são praticantes de sua palavra. Os outros entretêm-se com as insignificâncias e negligenciam as questões mais importantes, a misericórdia e o amor de Deus. Então aqui eu considero que o Espírito Santo está tentando nos alertar para uma tendência que existe em nossa civilização, especialmente nós que somos aí fruto dos dedos da estátua, né? Nós que nosso país ele herdou uma herança europeia e, consequentemente, uma herança grega. Os impérios, desde a cabeça de ouro até chegar a nós, eles foram trazendo cultura e perspectivas para as gerações subsequentes, e hoje nós temos uma tendência muito forte de picotar a verdade. Igual um menino recortando papel assim, a gente vai picotando a verdade, para depois tentar montar esse quebra-cabeça. E é isso que Ellen White apresentou no primeiro, agora no segundo parágrafo. Nós não podemos picotar uma coisa da outra, desmembrar a verdade. E também negligenciar a misericórdia e o amor de Deus. Há outro texto que Ellen White diz: se for para errar, que erre pela misericórdia. Muitos têm perdido muita coisa por não haverem aberto os olhos de seu entendimento para discernir as maravilhas da lei de Deus. Por um lado, os religiosos em geral divorciam a lei do Evangelho.
Eu tenho um vídeo sobre isso, o pastor Benjamin também tem um vídeo sobre isso, a questão da lei e do evangelho. Perfeita harmonia entre a lei e o evangelho. Ao passo que nós, por outra parte, quase fizemos o mesmo de outro ponto de vista. Não expusemos às pessoas a justiça de Cristo e a ampla significação de seu grande plano de redenção. Deixamos de lado a Cristo e seu incomparável amor. Introduzimos teorias e raciocínios e pregamos sermões argumentativos que são extremamente enfadonhos, né? Nosso chamado não é para apresentar sermões argumentativos, né? Como quem tenta convencer o outro, quem convence é o Espírito Santo. Nós devemos declarar a Cristo e a sua justiça. Nós não devemos desperdiçar energia, tempo e garganta e voz e saliva para montarmos sermões argumentativos, colocando toda a verdade como se fosse um castelo bem organizado. Não. Nós devemos exaltar a Cristo e apresentar a justiça como quem declara. Nós devemos partir do pressuposto que Cristo é a justiça de Deus para o homem e apresentarmos isso e declararmos isso, e é o Espírito que faz a obra do convencimento. Homens não convertidos, preste atenção. O objetivo desse capítulo é nós assimilarmos como é que vive aquele que está sobre o efeito da chuva temporã. Só um instantinho. Sobre o efeito da chuva temporã. Homens não convertidos têm ocupado o púlpito pregando misericórdia. Seu coração nunca experimentou, por meio de viva, apegada e confiante fé, a agradável evidência do perdão de seus pecados. Como então podem eles pregar o amor, a simpatia, o perdão de Deus para todos os pecados? Como podem dizer, olhai e vivei? Olhando para a cruz do Calvário, sentireis o desejo de levar a cruz. O Redentor do mundo esteve suspenso na cruz do Calvário. Contemplai o Salvador do mundo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode alguém olhar e contemplar o sacrifício do amado Filho de Deus, sem que seu coração seja sensibilizado e quebrantado, pronto a entregar-se a Deus de coração e alma? Contemplai o Salvador do mundo. Essa é uma das características daqueles que estão sobre os efeitos da chuva temporã. Contemplação. Pela contemplação nós somos transformados. Essa é uma realidade da vida, do ponto de vista do funcionamento do cérebro humano mesmo. Nós somos transformados por aquilo que nos demoramos, contemplamos, e é contemplando o Salvador. Jesus explicou isso, ensinou isso na conversa com Nicodemos. Nicodemos queria saber como que ocorre o novo nascimento. E Jesus explicou. O novo nascimento ocorre olhando a serpente de bronze. Ou seja, Jesus dizendo, eu sou a serpente de bronze. Você está morto, quase morrendo por conta das picadas da serpente. Ore para mim. E é olhando para Cristo que nós somos transformados. É impossível, eu repito, é impossível nós estarmos sobre a chuva temporã sem contemplarmos o Salvador do mundo. Seja este ponto plenamente estabelecido em todas as mentes. Se aceitamos a Cristo como Redentor, precisamos aceitá-lo como soberano. A linha amarela, obedientes a seus mandamentos. E por fim, ali embaixo, entrego minha vida com todas as suas possibilidades, em toda a minha fraqueza, aos teus cuidados. Como é que alguém sobre a chuva temporã pensa? Quem está sobre a chuva temporã pensa como alguém que entrega toda a sua vida, todas as suas fraquezas, aos cuidados de Deus. Ele entende que é necessário ser obediente a todos os mandamentos, assim como o Deuteronômio diz, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos. Ele entende que Cristo tanto é o seu Salvador, como é o seu soberano. É assim que pensa
alguém que está sob a chuva temporânea. A vontade deve ser colocada em completa harmonia com a vontade de Deus. Quando isto é efetuado, não será repelido nenhum raio de luz que incide sobre o coração e sobre os recessos da mente. A alma não será obstruída pelo preconceito, chamando a luz trevas e as trevas luz. A luz do céu é bem recebida, como a luz que inunda os recursos, os recessos da alma. Isso é entoar melodias a Deus. Considero isso muito interessante, porque louvor a Deus envolve essa questão de colocar a vontade de Deus em completa harmonia com a vontade do homem, em completa harmonia com a vontade de Deus. É impossível nós... e aí até vai uma certa crítica aqui, não há tempo de abordar isso com propriedade, né? Mas nós estamos numa crise na área da música. Ellen White disse no livro Eventos Finais que a música tornar-se-ia um laço. De fato, é o que tem acontecido. E não raramente, louvores são entoados destituídos de uma verdadeira entrega, só que como a melodia da música contemporânea, a música atual, ela é envolvente, envolve síncopes, batidas, ritmo, a pessoa entra num auto-engano, porque ela canta um louvor que suscita emoções, isso causa um auto-engano de que ela está louvando a Deus, mas um louvor a Deus destituído de uma entrega da vontade não passa de auto-engano, ilusão, sabotagem. Quanto cremos de coração? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Isso significa estar muito com o Senhor em oração. Outra característica daqueles que estão sobre a chuva temporã, então, é chegar-se a Deus em oração. Quando os que se educaram no ceticismo, acalentaram a descrença, entretecendo dúvidas em sua experiência, estão sobre a convicção do Espírito de Deus, reconhecem ser seu dever pessoal confessar sua descrença. A irmã Lessa, ontem, creio que foi ontem, né? Até falou sobre uma proposta de uma semana de oração onde houvesse confissões. Aqueles que estão sobre a chuva temporânea, eles confessam sua descrença, confessam seu pecado. Foi o que fizeram os discípulos, né, naqueles 10 dias antes da chuva do Pentecostes. Confessaram sua incredulidade, quebrantaram-se uns aos outros. Abrem o coração para aceitar a luz que lhes foi enviada e pela fé passam do pecado para a justiça e da dúvida para a fé. Consagram-se a Deus sem reservas, para seguir sua luz em lugar das faíscas que eles mesmos acenderam. Fogo estranho. Ao manterem sua consagração, verão crescente luz, e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, um processo contínuo para frente. A descrença que é acalentada na alma tem um poder sedutor. Eu li já um texto, Ellen White comenta que Voltaire foi um iluminista, um filósofo, ele influenciou grandemente a literatura ocidental, né? E ela diz que Voltaire, com 5 anos de idade, decorou um poema incrédulo. 5 anos de idade. E aquilo praticamente sedimentou no coração dele uma incredulidade. E ela comenta que milhares, na segunda ressurreição, estarão lá porque foram influenciados por Voltaire. Olha só. Um menino com 5 anos de idade, uma mente brilhante, decorou um poema incrédulo e se tornou uma maldição para a Terra. Então, a descrença que é acalentada na alma tem um poder sedutor. E de que maneira essa descrença pode entrar no coração humano? No caso de Voltaire,
numa época que não tinha tecnologia, um poema, um simples poema. Nos dias de hoje, como é que a descrença tem sido incutida no coração humano? Milhares de formas. Séries, filmes, novelas, e todo tipo de coisa. Eu realmente tenho estado muito preocupado com a nossa relação, a relação com as redes sociais. Eu já fiz alguns encontros com jovens, adolescentes, e é estranho, né? Na minha geração, quais seriam as angústias de um adolescente, de um jovem? Talvez ali um uso de maconha, fumar maconha, ter relação ilícita, enfim, se envolver num crime, briga, violência. Mas a esmagadora maioria dos adolescentes e jovens hoje que me procuram, ou em bate-papos abrem o coração, todos eles estão sobrecarregados pelas mídias. Eles não estão indo lá fora praticar pecados. A grande maioria deles estão dentro do seu quarto, recebendo no coração influências sedutoras de incredulidade, de descrença. Isso tem arrancado o evangelho do coração de muitos de nós. Arrancado o poder do evangelho do coração. Isso é algo para a gente raciocinar, isso é algo muito sério. Muito, muito, muito. Não podemos compreender que a coisa mais dispendiosa no mundo é o pecado? Que afirmação, né? Que pergunta é essa? Ele ocorre à custa da pureza da consciência, ao preço de perder o favor de Deus e dele separar a alma, perdendo ao final o céu. O pecado de entristecer o Santo Espírito de Deus e de andar em desacordo com ele tem custado a muitos indivíduos a perda de sua alma. Quem está sobre os efeitos da chuva temporã considera o pecado odioso. Odioso. O ódio não é a antítese do amor. A antítese do amor é o egoísmo. Então, alguém profundamente amoroso pode ser alguém também que profundamente odeia determinadas coisas. E veja, se você ama a vida, você tem que odiar o aborto, por exemplo. Se você ama crianças, você tem que odiar o abuso. Se você ama a verdade, você tem que odiar a mentira. E se você ama a Cristo, você tem que odiar o pecado. É assim que pensa alguém que está sobre a chuva temporã. Tudo ou nada. Ou é ou não é. Reiteradas vezes me tem sido apresentado o perigo de nutrir como um povo falsas ideias da justificação pela fé. Durante anos tem-me sido mostrado que Satanás trabalharia de maneira especial para confundir a mente quanto a este ponto. E é isso que tem acontecido agora nos nossos dias. Olha, por que é que eu recebo, pastor Benjamin, pastor Rogério, recebemos várias mensagens, né? Como se nós estivéssemos pregando algo completamente diferente do que muitas vezes se ouve nos púlpitos adventistas. Não é porque nós três somos melhores do que os demais, em absoluto, não tem nada de especial. Fizemos o mesmo curso, estamos dentro do mesmo sistema. A diferença é compreensão adequada do verdadeiro sentido da justiça de Cristo, justificação pela fé. Justificação pela fé, se você colocar no aplicativo de Ellen White, justificação pela fé, vai aparecer algumas respostas. Justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Justificação pela fé é abater a glória do homem ao pó. Justificação pela fé é a mensagem para os nossos dias.
E sem compreender a justificação pela fé, sem entender a mensagem do terceiro anjo, assim como eu disse no início, podemos ser até um bom cristão, podemos ser no máximo um bom evangélico, mas não teremos uma compreensão adventista. A noção de justificação pela fé dentro da compreensão adventista é muito distinta da justificação pela fé pregada em determinadas denominações pelo mundo. E qual a diferença básica? A diferença básica é que a nossa compreensão de justificação pela fé não apenas declara o pecador justo, mas transforma o pecador em justiça. Essa é a diferença básica, transformação. Ou seja, o evangelho, na nossa perspectiva, não é um verniz. O evangelho não é um verniz. Imagina uma madeira podre, cheia de cupim. Aí você pega aquela madeira podre, lixa ela e passa um verniz. E aí quem passa e olha, nossa, que madeira bonita. Essa é a pregação dos púlpitos por aí. Mas qual a diferença da pregação genuinamente adventista? De que o poder do evangelho, ele restaura a madeira. Ele destrói os cupins. Ele muda a estrutura. Ele não apenas faz com que aquela madeira se torne apreciável aos olhos humanos, mas ela verdadeiramente muda a condição. O próprio Evangelho diz, porque nos foi dado poder para sermos feitos filhos de Deus. Não apenas chamados filhos de Deus, mas feitos filhos de Deus. Feitos para boas obras, Paulo escreve isso várias vezes nos seus escritos. Essa é uma compreensão muito importante. A nossa compreensão de justiça pela fé envolve mudança de caráter. É por isso que, dentro da nossa mensagem, tem que ter certas palavras. Perfeita obediência, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado. Tudo isso faz parte da compreensão de justificação pela fé adventista. Mas, infelizmente, quando nós falamos de perfeição cristã, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado, muitas vezes somos estigmatizados como perfeccionistas, mas não é isso. Essa é uma falsa ideia da justificação pela fé. A linha amarela. O ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. Tenho estranhado que este assunto não se tenha tornado tema de sermões em nossas igrejas, em todas as partes do país. Sendo que tão constantemente é realçado perante mim, e eu tenho tornado o assunto de quase todo sermão e palestra que é proferido para o povo. Eu tô rindo aqui porque o pastor Rogério, o pastor Benjamin e eu, a gente conversa entre si e fala que é como se a gente não conseguisse pregar outra coisa. Porque esse é o evangelho. De diferentes maneiras, nós temos que apresentar a justiça de Cristo. Porque esta é a mensagem. Se a gente não for pregar a justiça de Cristo, a gente vai pregar o quê? Aí Aí eu posso virar um conselheiro, sei lá, posso falar sobre assuntos bons, tem muitos assuntos bons para se falar, né? Posso falar sobre casamento, posso falar sobre educação de filhos, posso falar sobre, sei lá, entretenimento, posso falar sobre muita coisa. Mas o assunto cerne é a justiça de Cristo e a gente não consegue falar sobre outra coisa. Olha ali, piedade prática em amarelinho ali. Piedade prática, fervorosa e viva fé, essa é a maneira que vive os cristãos sobre a chuva temporã. Quem não viver dessa forma hoje não receberá chuva serôdia amanhã, que será o assunto de sábado e domingo, chuva serôdia. Verdadeira conversão, ó. Muitos jovens são enviados a trabalhar, embora não compreendam o plano da salvação, e o que é a verdadeira conversão? Na realidade, precisam converter-se. De novo, a Lisa amarelinho, a verdadeira conversão.
Todos os que são batizados devem tornar evidente que se converteram. Né? Aqui, olha, se eu fosse falar sobre isso, mas esse é um assunto que a gente precisa considerar, batismo, né? Batismos de pessoas que não foram convertidas é uma tragédia para a igreja. Não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência. Olha que bonito o jeito que ela fala. Repetido com mais frequência, estabelecido com mais firmeza na mente de todos, do que a impossibilidade de um homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores boas obras. A salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo. Então, quem está sobre a chuva temporã, de maneira nenhuma, jamais será um perfeccionista, levando em conta a maneira como hoje se compreende esse termo de modo pejorativo. Jamais será. Nenhum que está sobre a chuva temporã pensa em salvação pelas obras. Isso daí, ai gente, misericórdia, me dá até preguiça de falar sobre isso. Ninguém que está sobre a chuva temporã pensa que ele está ali porque ele é bom. Gente, essa é uma acusação extremamente maldosa, satânica, que fazem contra aqueles que estão na caminhada cristã. Compreender o mistério da piedade. O inimigo confundiu sua mente de tal modo na névoa do mundanismo. Aqui está exortando aqueles que não estão sob efeito da chuva temporânea. É necessário compreender o mistério da piedade. Olha aí, amarelo. Deixar de lado seu espírito polêmico. Então, quem está sob efeito da chuva temporã não tem um espírito polêmico. É uma pessoa que, ser bem sincera, é uma pessoa que às vezes entra muda e sai calada. Ela está ali com Deus, ali. Se ela tiver oportunidade, ela fala. Mas ela não é alguém polêmica, não é alguém assim que causa discórdia, que causa confusão. Não é assim. E isso é um aprendizado, né? Tem muitas pessoas que, quando entram em contato com a verdade presente, sobe no coração até uma revolta. Eu entendo isso, sinceramente eu entendo. Porque às vezes a pessoa fica até se sentindo enganada, né? Nossa, tantas verdades, por que é que não me falaram isso? Por que é que o meu pastor não pregou isso? Por que é que a igreja não está vivendo isso? E às vezes a pessoa se torna polêmica porque ela começa a querer forçar a consciência do outro para receber aquela verdade. Não é assim que nós trabalhamos. Não é assim que nós trabalhamos. Considere quanto tempo levou para o Espírito Santo trazer você até esse momento. Quanto tempo levou para você compreender da maneira como você está compreendendo? E eu te pergunto, Deus usou de força? Deus usou de violência? Não. Deus usou do seu Espírito. Por semelhante modo, quem somos nós para querer convencer o outro a agir mais rápido, a ser mais... Não é nosso papel. Nós não somos chamados para sermos pessoas de espírito polêmico. Veja, nós somos chamados para ter ali, uma simplicidade da verdadeira piedade, uma perfeita confiança em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Última frase ali. A salvação é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Então, essa compreensão é um fato na vida daquele que está sob efeito da chuva temporã. A justificação é inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa oferecer, possa efetuar. Isso é totalmente claro na mente de alguém que está sob efeito da chuva temporã. Ele jamais se exalta como homem. O eu dele está sepultado, está oculto em Cristo. É assim que pensa. O Senhor deu o intelecto
Ele deu a saúde, a habilidade de obter lucros terrenos. Esse trecho aqui fala que Deus nos deu aquilo que... É como o salmista diz, né? O Senhor deu a terra aos filhos do homem. Eu falei isso em um dos meus últimos vídeos. É necessário você e eu nos tornarmos patriarca da nossa própria existência, um matriarca da sua própria fé. Nós precisamos governar. Deus te deu domínio. Deus te deu governo. E muitas vezes os papéis estão invertidos. Eu vi que uma irmã falou, né, de que ela, no passado, bateu muito de frente com o marido e tal. Muitos casamentos estão disfuncionais por essa falta de identidade, essa falta de compreensão de qual é o limite do governo de cada um. O homem tem o seu governo dentro da sua casa, a mulher tem o seu governo dentro da sua casa, e não deve haver ingerência, cada qual deve governar dentro da sua esfera de atuação. Deus colocou o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora. O desafio do homem é amar a mulher, o desafio da mulher é submeter-se à autoridade masculina. E dentro dessa dinâmica, Deus quer que você governe a si mesmo. Nós somos chamados por Deus para sermos reis e sacerdotes, governarmos, exercermos domínio. E eu li ontem um texto dizendo que é impossível, olha, é muito forte esse texto, é impossível alcançarmos a perfeição cristã sem dominarmos o nosso apetite. Por que ela faz essa declaração tão bombástica? Porque quem não aprende a governar o seu próprio paladar, jamais governará o restante do seu organismo, a sua mente, suas paixões e tudo mais. A compreensão de que tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. É por isso que eu vejo lá em Atos, olha que tremendo, né? Lá em Atos, quando descreve aqueles que estavam sobre a chuva temporã, o que eles faziam? Como eles entendiam que tudo pertence a Deus, eles pegavam, vendiam tudo que eles tinham. Hoje parece uma loucura, né? Mas eles falavam, tudo pertence a Deus. Vendiam tudo, distribuíam o produto entre aqueles que tinham necessidade, eles partiam pão de casa em casa, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Vendiam propriedades, entregavam tudo para a igreja, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Essa compreensão é maravilhosa. E hoje, a distância entre esse espírito de Atos capítulo 2 e o espírito dessa geração é gritante. Hoje a pessoa às vezes mal e devolve o dízimo. A média é 30% da igreja que devolve o dízimo, a maioria nem devolve o dízimo. Oferta muito pouco, é menos do que o dízimo. Então veja, é uma diferença de compreensão. Pela rebelião e apostasia, o homem perdeu o favor de Deus, não os seus direitos, pois ele só teria valor se fosse revestido do amado Filho de Deus. Este ponto precisa ser compreendido. Ele perdeu os privilégios que Deus, em sua misericórdia, lhe considera como dom gratuito, como tesouro em custódia, a ser usado para promover sua causa e sua glória e para favorecer os seres criados por ele. No momento em que a obra das mãos de Deus recusou obedecer às leis do reino de Deus, nesse próprio instante, ele se tornou desleal ao governo de Deus, se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus o havia favorecido. Compreensão. Compreensão da rebelião, compreensão da perda de privilégios. O homem que está sob efeito da chuva temporã tem essa compreensão. Esta foi a posição da raça humana depois que o homem se divorciou de Deus pela transgressão. Que divórcio terrível, né? Eu não sei você, aqui no grupo, potencialmente existam pessoas que já foram divorciadas. O divórcio é uma tragédia. E o divórcio de Deus é a ruína do homem. No entanto, Deus nos deu uma outra prova, uma segunda oportunidade. Então, como que pensa alguém que está sob a chuva temporã?
ele tem compreensão de que ele está sobre uma segunda oportunidade. Ele se agarra a essa oportunidade com unhas e dentes. O homem quebrou a lei de Deus e, por intermédio do Redentor, foram feitas novas e recentes promessas numa base diferente. Todas as bênçãos precisam vir por meio de um mediador. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, disse Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus enfim, única e exclusivamente por meio de Cristo. Agora, todo membro da família humana está inteiramente entregue nas mãos de Cristo. E tudo que possuímos, quer seja o dom do dinheiro, casas, terras, faculdade de raciocínio, força física, talentos intelectuais, nesta vida presente e as bênçãos da vida futura, é colocado em nosso poder como tesouros de Deus, a serem aplicados fielmente para benefício de quem? Benefício do homem. Benefício do homem. O sábado foi feito por causa do homem. Os dízimos e ofertas são em benefício do homem. Por isso que, quando a gente retém o que poderíamos ofertar e doar, nós, no fundo, somos egoístas e não estamos nem aí para o nosso semelhante. Essa é a realidade. E não é assim que pensa quem está sob o efeito da chuva temporã. Ora, nenhuma pessoa pode dar alguma coisa a Deus que não seja dele. Tudo pertence a Deus, é assim que pensa alguém que está sob a chuva. A criação pertence a Deus, o mundo inteiro é de Deus. Nenhuma obra do homem pode fazer com que mereça o amor perdoador de Deus. Tudo pertence a Deus, tudo vem dele. Olha, Romanos 2:4 diz que o arrependimento vem de Deus. 2 Coríntios 7:10 diz a mesma coisa. Tem a tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo Deus, e quem produz isso? Então, arrependimento vem de Deus, a confissão é o Espírito Santo que nos revela como fazer, a fé é dom de Deus, a graça vem de Deus, o poder santificador vem de Deus, a justiça de Cristo vem de Deus, ou seja, nós somos pó. Os anjos de Deus no céu, que nunca caíram, fazem continuamente a vontade do Pai. Oxalá o olhar humano pudesse ter vislumbres dos anjos. Oxalá a imaginação pudesse compreendê-los, demorar-se sobre o esplêndido e glorioso serviço dos anjos de Deus e dos conflitos em que se empenham em favor dos homens, para os proteger, guiar e conquistar, e para desviá-los das ciladas de Satanás. Se nossos olhos fossem abertos, ali, a verdade como ela é em Jesus. Por isso que eu tenho dedicado, tanto eu, pastor Benjamin e pastor Rogério, temos dedicado a estudar a verdade como ela é em Jesus. Jesus é que nos dá a perspectiva correta do Evangelho. Jesus é o elo de ouro que nos liga a Deus. Por isso que a humanidade de Cristo é tudo para nós. Tudo precisa ser, a linha amarelinha, tudo precisa ser colocado sobre o fogo da justiça de Cristo, a fim de que seja purificado do seu odor terreno, fétido, antes que acenda numa nuvem de fragrante incenso ao grande Jeová e seja aceito como aroma suave. Sem as vestes brancas, não temos acesso às núpcias do Cordeiro, à festa das bodas. Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte da salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. É assim que pensa quem está sobre a chuva temporã. Portanto, não existe espaço para justiça própria, autopiedade, autovitimização. Jesus jamais se auto-vitimizou. Eu mencionei isso um dia desse. As mulheres choravam porque Jesus estava indo para a cruz, batia no peito. Jesus falou, opa, vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês mesmas. Jesus não aceitou no lugar de auto-vitimização. Jesus não aceitou. Tem declarações de Cristo até bastante fortes nesse sentido. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Veja, Jesus não aceitou qualquer pessoa que estivesse tentando se colocar
numa condição de vítima. O mundo é mau, o sofrimento existe, e Jesus encarou isso de frente. Senhor, olha a oração daquele que está sobre a chuva temporã. Senhor, não trago na mão valor algum, simplesmente me apego à tua cruz. O homem não pode realizar proezas dignas de louvor que lhe deem alguma glória. Os homens têm o hábito de glorificar os homens de exaltados. Estremeço ao ver ou ouvir algo a seu respeito. Eu falei já e repito, a gente tem que inclusive rejeitar elogios. Você não precisa ser grosseiro com a pessoa, mas se alguém te elogiar, no coração você rejeita. No coração você fala, ó, Deus é bom, eu sou miserável, essa pessoa nem me conhece, eu sou miserável, Deus é bom. Não pode haver verdadeira conversão sem o abandono do pecado. Entende? Por que a mensagem de vitória sobre o pecado tem que ser pregada? Tem que ser pregada. Eu vou te dizer, se uma pessoa não responde de modo objetivo 2 perguntas, eu vou fazê-la para você agora. Se uma pessoa não responde objetivamente, rápido, na ponta da língua, 2 perguntas que eu vou te dizer, ela não é confiável como uma ensinadora do Evangelho. Pergunta número 1, o que é pecado? Pergunta número 2, como vencê-lo? Eu te respondo, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Como vencer o pecado? Co-participação na natureza divina. Sem uma resposta objetiva para essas 2 perguntas, a pessoa não é confiável. Se ela ficar rodeando e não falar nada, ela não é confiável. No entanto, muitos têm pouca compreensão do que constitui pecado e qual o seu remédio. Pode o homem arrepender-se por si mesmo? Não. Pode perdoar a si mesmo? Também não. Quando aceitamos a justiça de Cristo como um dom gratuito, somos justificados gratuitamente por meio da redenção de Cristo. Fé é entregar a Deus e as faculdades intelectuais, submeter-lhe a mente, a vontade. Cristo é a única porta de entrada no reino dos céus. É assim que pensa aqueles que são sob a chuva temporã. Quando os homens aprendem que não podem obter a justiça pelo mérito de suas próprias obras e olham com firme e inteira confiança para Jesus Cristo como sua única esperança, não haverá tanto do próprio eu e tão pouco de Jesus. Deus trabalha e coopera com os dons que ele comunicou ao homem, e este, sendo participante da natureza divina e fazendo a obra de Cristo, pode ser um vencedor e ganhar a vida eterna. Pode ser o quê? Vencedor. É repetitivo e às vezes cansativo, mas esse é o nosso chamado. Nós precisamos pregar justiça de Cristo, vitória sobre o pecado, eficácia do Evangelho, coparticipação na natureza divina. Essa é a mensagem para esse tempo. Para quê? Porque nós podemos nos tornarmos vencedores. O coração deve ser trabalhado, subjugado, arado, gradado, semeado, para que produza sua colheita a Deus em boas obras. Deus trabalha e o homem trabalha. Infusão da divindade na humanidade. Estou lendo em amarelo aqui. O templo da alma tem de ser sagrado, santo, puro e impoluto. Deve haver uma coparticipação em que todo o poder é de Deus e toda a glória pertence a Ele. Que maravilha! A lei da ação humana e divina torna o recebedor um cooperador de Deus. Ela conduz o homem onde ele, unido com a divindade. Que mensagem é essa? Unido com a divindade, pode efetuar as obras de Deus. A humanidade se põe em contato com a humanidade. O poder divino e a atuação humana combinados serão um êxito total, pois a justiça de Cristo cumpre tudo. Essa é a mensagem. Põe de lado o poder, esse é um erro, né, que ela aponta ali. Põe de lado o poder sobrenatural, deixa de realizar a obra sobrenatural. Unindo a humanidade com a divindade, podeis realizar uma obra tão duradoura como a eternidade. Esse é o Evangelho, meu amado irmão, minha amada irmã. O Evangelho é cooperação de Deus com o homem. Uma sólida fé não conduzirá ninguém ao fanatismo, nem a desempenhar o papel do servo indolente, porque os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente para que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda.
e sereis mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse capítulo, Ellen White mostrou como que pensa aqueles que estão sobre a chuva temporã e como devem pensar você e eu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode fazer oração, pastor? Amém. Sim. Ai, amado Pai que está nos céus, mais uma madrugada nos foi dada, mais um dia de vida, Senhor. Eu peço que abate a nossa glória ao pó, para que possamos fazer a Tua vontade. Tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe as nossas faltas e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, algum dos irmãos, né, que fica à vontade em fazer algumas perguntas, pode levantar as mãos. Aqui no meu não dá para me ver pelo celular, não dá para me ver muitas pessoas. Então, quem vê aí, né, quem tiver uma visão maior aí pode, até mesmo o pastor vai ter uma visão bem melhor. Alguém fez uma pergunta aí no chat, pastor. Pode ler, por favor? Alguém pode ler para mim? O que é chuva temporã e serôdia na prática da vida cristã? Muito bem. Hoje nós vimos o que é a chuva temporã na prática da vida cristã. Sábado e domingo, pastor Benjamin e eu falaremos sobre a chuva serôdia, né? Então, a chuva temporã é esse capítulo que a gente leu aí. É assim que vive quem está sob efeito da chuva temporã. Uma vida de piedade, de oração, uma vida de anulação do próprio eu, subjugar a vontade humana para a vontade divina, coparticipação na natureza divina, vitória, abandono e vitória de pecado. É assim que vive quem está sob a chuva temporã. Em síntese, pastor, então a chuva temporã é uma vez a mensagem chegou até a mim, pela graça de Deus, eu já coloco ela em prática, eu já escolho praticá-la, assim como o pecado também é uma escolha, o fazer o correto também é uma escolha? Nós não temos o querer e o efetuar, mas nós temos o poder de decisão. E a vontade humana combinada com a vontade divina se torna onipotente. Quando o homem se apropria de Cristo e faz de Deus a sua força, ele se torna um dínamo, se torna uma muralha, uma fortaleza. O Deus deu a cada um de nós uma mente capaz de tomar decisões, e decisões combinadas com o poder de Deus é um tanque de guerra, é um muro intransponível. É assim que agiam os grandes heróis da fé, né? Até sendo queimados, eles louvavam a Deus, envergonhavam seus inimigos, porque eles eram fortalezas humanas, imbuídas pelo poder de Deus. Tem umas mãos levantadas aí. O Will. Bom dia a todos. Primeira vez que eu estou participando da sala, a convite da irmã Débora, apesar de saber desde o início que vocês começaram. Eu vou tentar resumir rapidamente aqui uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida, que tem a ver com o que foi falado hoje pelo pastor Joeli. Eu cresci num lar adventista, eu sou a 7ª geração, quase a 7ª geração do parto do meu pai. Eu fiquei até os meus 20 anos na igreja e me afastei por algumas decepções dentro da igreja. E me revoltei com a igreja e com Deus. No ano de 2019,
Aliás, depois que eu afastei da igreja, coisas terríveis me aconteceram. E no ano de 2019, eu cheguei no fundo do poço. Eu me emociono a contar isso porque foi uma coisa maravilhosa. Depois do que aconteceu do fundo do poço, no momento mais difícil da minha vida, que eu tinha chegado no fundo do poço, não no sentido de eu ter abandonado Deus e ir para o mundão, não foi isso, mas é porque eu me afastei dele e deixei de buscá-lo. Só que eu ficava dentro de casa, revoltada com Deus e com o mundo. E me aconteceu algo terrível, quase perdi a minha vida, e o próprio inimigo, ele veio tentar me matar. Ele apareceu em algumas pessoas, falava que me odiava, e ele tentou tirar a minha vida, tentou entrar no meu corpo várias vezes. E nessa luta, fiquei 20 e poucos dias lutando com ele, tentando tomar conta do meu corpo. E eu clamava por Cristo. Só que ao mesmo tempo que eu clamava, eu falava blasfêmias contra ele, porque o inimigo não deixava eu falar com Cristo, não deixava nem eu ajoelhar. Eu fiquei toda roxa, eu me esmurriava, eu gritava, eu estava atormentada. Chegou, depois de 20 e poucos dias com essa luta no meu corpo, eu falei, pai, hoje eu não sei se eu vivo, porque já não como há dias, eu não consigo mais lutar com isso, e se o Senhor não fizer nada por mim, hoje eu vou morrer. Até porque ele também, o inimigo me tentava ao suicídio, mas naquele momento já era fraqueza mesmo de luta corporal que eu estava tendo com ele. Nesse momento eu consegui cair de joelhos, prostrada. E ali o Espírito Santo veio falar comigo. Nesse momento. E por mais ou menos 7 dias, o Espírito Santo veio conversar comigo. E ele me orientou, contou a minha vida, mostrou o que estava acontecendo comigo, me deu um estudo bíblico da palavra de Deus. É impressionante quando o Espírito Santo te ensina. E ele me visitava mais ou menos por 7 dias, ele me visitou e me contou muitas coisas, me ensinou muitas coisas. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque é longa a história, mas o que eu posso dizer que hoje eu estou nessa sala porque eu comecei a conhecer essas verdades, primeiramente pelo Espírito Santo que me orientou sobre essas verdades. Por isso que eu digo para vocês que eu só sei que o que está sendo falado nessa sala é a verdade de Deus, porque até então eu tinha sido uma adventista nominal, nunca tinha buscado Ellen White, eu não cria em Ellen White, e o Espírito Santo me ensinou, conforme eu vou avançando nas leituras dos livros da Ellen White, eu vou vendo tantas coisas que ele me ensinou estão nos livros dela. E uma coisa que me despertou, inclusive, ao pastor Joeli, foi um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi, quando trouxe o assunto no deserto da tentação. Eu chorei tanto com esse vídeo, eu tô até emocionada. Eu chorei tanto com esse vídeo, porque aquele vídeo era como se o Espírito Santo estivesse falando comigo novamente. A mensagem daquele vídeo era como se o Espírito Santo novamente tivesse chegado até mim e conversado de novo comigo. Então eu tô emocionada aqui e falar para todos que estão nessa sala. Quando eu fui entender qual é a verdadeira mensagem a ser vivida, a ser estudada, é justamente isso. É justificação pela fé, a essência dela. É isso que Deus espera de nós hoje. E foi assim que eu fui, porque eu clamava, Senhor, eu estou voltando para a igreja, por favor. Eu sei que está acontecendo movimentos estranhos dentro dela. Me mostre realmente aonde eu tenho que estar. Qual é a mensagem que eu preciso conhecer para que eu possa estar pronta no dia que o Senhor voltar. E é justamente a mensagem que está sendo falada nesta sala. É a mensagem que Cristo espera que nós vivemos realmente. É isso. Essa é a mensagem para o momento de hoje. Amém. Amém. Minha irmã, eu fui pastor no Espírito Santo, eu conheci a família Will, eu não sei se você é do mesmo estado. Os meus pais, o meu pai é de lá. Então, o pastor Alex Will é meu amigo,
É da sua família também? Sim. Ah, que bênção. Pastor Alex e eu fizemos uma grande aventura. Nós saímos de Colatina, ali na Edessa, e fomos até Ipatinga, Minas Gerais, 320 quilômetros de bicicleta. Pastor Alex, outros 3 pastores e eu. Olha, a experiência que você passou, Will, é a experiência que eu já passei também. Durante 4 anos eu fui assediado pelo diabo. Ele me enforcava, me tirava os movimentos do corpo, me impedia de falar. Eu passei isso durante 4 anos, eu sei exatamente o que é isso. Ele tentou me matar algumas vezes. Enfim, eu sei exatamente o que é isso. E eu entendo hoje que Deus sabe quem é quem, e o diabo também. De alguma forma, o diabo ele sabe quem é quem. Ele consegue, talvez ele enxerga o que nós não conseguimos enxergar, enfim. E ele tenta de todas as formas macular e prejudicar a vida dos que hão de herdar o reino dos céus. Isso aconteceu na minha vida desde a minha primeira infância. O diabo tentando destruir minha vida, manchar meu caráter. E eu sei, eu ouvindo o seu relato, eu consigo entender claramente o que você já passou. E a caminhada é essa. Pastor, eu só vou falar uma coisa. Essa não é a primeira vez que ele tenta contra a minha vida. Não é a primeira vez que ele entra na minha vida. Ele já apareceu para mim já 2 vezes fisicamente. Ele vem lutando desde a minha infância comigo. Já fez propostas indecorosas da minha vida. Inclusive, quando na minha adolescência e na faculdade, comecei a fazer história, porque eu era apaixonada pela história das religiões. Ali eu recebi o convite da maçonaria. E eu neguei, e aí o mal aí ele me perseguiu muito mais. Mas ao mesmo tempo que eu fui assediada pelo mal por diversas vezes, da mesma forma, na mesma proporção e na mesma intensidade, Deus sempre me socorria e vinha com alguma coisa diferente para me livrar disso. Uhum. Só que eu nunca atendi aos conselhos, até o momento em que, de fato, eu quase perdi a minha vida por meio do mal. Sim. E o nossa única saída é nos escondermos atrás de Cristo. Não tem outra. É nos escondermos. A gente não tem condição de resolver o problema sozinho. O nosso passado é uma realidade. Os efeitos perduram até hoje, estão inscritos no nosso corpo, na nossa maneira de enxergar a vida e tudo mais. É nos escondermos atrás de Cristo. Fazermos, de fato, Jesus, justiça nossa. É a nossa única chance. E se agarra em Deus, vamos juntos. Essas madrugadas, Kathleen tem edificado a minha vida, a vida de várias pessoas. Vamos juntos, Amém. semana após semana, vamos caminhando, um dia após o outro. Como o lema dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje a gente vence, só por hoje a gente caminha, só por hoje a gente é vitorioso, e dia após dia a gente vai se fortalecendo no Senhor, em nome de Jesus. E uma coisa importante que vale para a irmã Will e para todos nós, é que nessa batalha a gente deve abandonar todo subjetivismo, toda subjetividade. O que quer dizer com isso? Jesus vencia as suas tentações com está escrito. A nossa experiência deve estar subordinada à palavra de Deus. Está escrito. A fé tem que ser inteligente e uma fé objetiva. Ellen White fala sobre isso também. Muito bem, temos ainda mais alguma participação? Já passamos um pouquinho aqui das 6, a gente precisa encerrar. Se tiver mais alguma fala. Sofia. Raquel. Sou eu. Não, eu compartilho do que a irmã contou, essa da 7ª geração de adventistas. Eu passei uma luta também muito grande e depois eu vou colocar no grupo o meu testemunho. E eu ia atrás dos pastores e falava para eles o que eu estava passando.
e eu não encontrava resposta, não encontrava conforto. Eu pedi a Deus para tirar minha vida. E meu marido pensava assim, que evangelho é esse que essa mulher fica endemoniada desse jeito? Eu cheguei a rasgar uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui em casa ainda. E aí eu lendo a Bíblia, eu lia que o evangelho libertava do demônio e que esse assunto era um tabu na igreja. E aí eu comecei a clamar Jesus Cristo, clamar, 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 clamar. E ele me libertou, restaurou a minha vida, a minha família. Contei do meu filho, né, do meu casamento, tudo. E hoje eu distribuo o livro Caminhar a Cristo, mas eu queria agradecer ao pastor Benjamin, que ontem ele falou, a todos, né, vocês, que Satanás ele faz tudo para roubar a nossa fé. Quando eu conheci a mensagem de justificação pela fé, não assisti nenhum vídeo, foi lendo a Bíblia e Espírito de Profecia, eu entendi que a gente teria que morrer o nosso eu e ter vitória sobre o pecado, obediência perfeita. Quando eu conheci essa verdade, que eu caí em Romanos 7, eu chorava a noite inteira, depois eu vou mandar o testemunho, tem ele escrito, falando, aí eu comecei a não mais acreditar, mas não era que eu não acreditava na palavra de Deus. Eu olhava para mim e falava, não tem salvação. Porque mesmo que eu não tivesse em grandes pecados, eu olhava com julgamento. O pastor estava lá pregando, eu falava, esse daí, eu olhava com julgamento, com crítica. Eu falei, gente, eu não tenho um coração puro, eu não tenho um coração puro. Então, Jesus é extraordinário, né, pastor? Jesus, ele é extraordinário. Então, nós que tivemos esse testemunho, né, de libertação das garras do maligno, nós temos que vigiar muito, orar muito, clamar muito, jejuar muito, porque o nosso testemunho, ele é impactante, de você saber que você lutou com as trevas e que Jesus venceu por você. Os nossos filhos separavam a gente em brigas corporais. E hoje, na minha casa, é um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu. A minha família toda está se convertendo. Meus filhos, o meu marido, entende? E ainda assim, a chuva serôdia caindo aqui em casa e eu abrindo o guarda-chuva, porque eu não estava querendo acreditar mais de que eu poderia vencer todo o pecado. E uma coisa interessante, porque como nós dois somos médicos, a gente tem um certo patrimônio. E eu passei a não ter mais paz, porque eu comecei a entender que tudo o que eu tinha era de Deus. Tudo, 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 tudo. Falei, meu Deus, como é que eu posso comer aqui com paz, sabendo que tudo é de Deus? Tudo é de Deus. Mas meu marido ainda não pensa assim. Mas está começando a pensar. Louvado seja Deus por isso, né? Então, eu não vou ficar delongando, o horário já passou, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter ouvido vocês dois contarem que passaram por uma coisa que eu passei, porque até então eu não conhecia ninguém que tivesse passado. E é um tabu falar isso na igreja, né? Eu não conto meu testemunho na igreja, acho que contei uma vez só, por causa disso, porque as pessoas pensam, já olham para você não como uma remida, uma resgatada pelo sangue do Cordeiro, mas olha para você já com desconfiança, né? Então é isso. Eu conheci o Evangelho Eterno porque eu comecei a gritar o nome de Jesus quando vinha o poder das trevas sobre a minha vida. E eu falava, Jesus, tu libertaste o gadareno, Jesus, tu... E aí eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E depois eu comecei a dar o caminho a Cristo dentro da igreja. Eu dou o caminho a Cristo para os filhos dos pastores. Onde eu vou, para pastores, amigos nossos, eu dou o caminho a Cristo. Olha, pode ser que você já leu há muitos anos atrás, é um livro de cabeceira e tal e tal. Por quê? Porque eu entendi assim, que se as pessoas não falavam de Jesus para mim, e eu estava cativa, dentro da igreja, cativa do mal, é porque as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Não tem como você não dar o que você não tem. Né? É isso. Muito obrigada, gente. Eu estou muito, 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 muito feliz e grata que eu fechei o guarda-chuva e... Viu, pastor Benjamin? Eu fechei o guarda-chuva e Amém. não vou resistir mais o agir do Espírito Santo na minha vida. Estou muito feliz, muito grata a vocês todos. A Deus, Amém. em primeiro lugar. Amém. Amém. Muito bem. Então, hoje nós vamos até aqui.
Amanhã o pastor Benjamin vai falar mais sobre o tema, avançando em chuva serôdia. E no domingo nós fecharemos também com esse mesmo assunto. Que Deus te abençoe e te guarde.